Olá, meninas, olá, meninos. Hoje vamos falar sobre como que se organizou a política expansionista de Roma, né? Como eu dei início na aula passada, e agora a gente vai para efetivamente falar desse tema, né, para você entender. Primeiro, que nas civilizações antigas, basicamente todas as nações buscavam sua expansão, né, ocupar outros territórios para aumentar mais ainda o seu espaço, né, ocupava de outros territórios. Os egípcios fizeram isso, os fenícios, os persas, né, os macedônicos, todas essas civilizações antigas buscavam ampliar os seus territórios, aumentar as suas terras, né, o seu poder de domínio. Roma não foi diferente, né? Quando Roma se consolidou enquanto nação, enquanto civilização, enquanto povo, ela também busca, né, também essa prática expansionista de ocupar e influenciar outros territórios. E isso deu início a cerca de 300 anos antes de Cristo, a 270 anos antes de Cristo. Então, você sabe que o ano antes de Cristo ele decresce, né? Então, de 300 a 270 anos antes de Cristo, Roma então investe em conquistas, né? Ganhando sucessivas guerras, principalmente contra sabinos e samnitas, etruscos, celtas, gauleses, gregos, entre outros povos que Roma foi aí conquistando, até conquistar toda a Península Itálica, né? Toda aquela região. Mas um fato aí que vai marcar essa expansão territorial de Roma é as chamadas guerras púnicas. O que foi essa guerras púnicas? É o movimento de expansão, tá? Um movimento expansionista importante para aqueles estados organizados. E, naquele momento, Roma vai chocar com os interesses do povo cartaginês, né, de Cartago. Porque o que acontece? No século III a.C., esse momento, né, a Cartago buscava ter o domínio ali, né, era uma cidade-estado, como era Atenas, como era o Esparta, assim também Roma, Cartago vai se chocar, então, com esses interesses. Por quê? Porque Cartago dominava aquele território, né, do mar Mediterrâneo, e os romanos também queriam ocupar esse espaço, né, dominar essas rotas, porque ali eram rotas comerciais, onde se fazia ali naquele trajeto, né, daquelas rotas ali, comércio. Então, os púnicos, que, como os romanos chamavam os cartagineses de púnicos, né, os púnicos também buscavam ampliar esse domínio, né, no território, na região. Aí entra em choque exatamente os interesses de Roma e os interesses de Cartago, por ocupar essa região do mar Mediterrâneo, porque ali havia o quê? Né? Uma condição de melhor comercialização dos produtos que cada uma dessas nações fazia. Então, por conta de facilidade de navegação, né? Principalmente. Então, aí vai haver o quê? Um conflito entre essas duas nações, que vão ser chamadas aí de guerras púnicas. E esse conflito ele vai ocorrer no ano de 264 a.C. a 241, a primeira vez. Depois vai ter uma segunda, 218 a.C., a 202 a.C., e uma terceira, no 149 a.C., a 146. E, no final das contas, no final das guerras púnicas, Cartago foi dominada pelos romanos e, assim, as suas rotas também foram dominadas pelos romanos. Certo? Beleza?
nós vamos ver aqui, olha só, uma imagem do conflito, né? Durante as guerras púnicas, muitas batalhas aconteceram em alto mar, ao lado, essa representaçãozinha aí, essa imagem, né, que bem assim, ilustrativa, que mostra o conflito entre cartagineses e romanos, onde, finalmente, os cartagineses foram derrotados, vencidos pelos romanos. Tá certo? A gente, então, vai ficando por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai ver sobre as guerras e sobre as guerras e a população. A gente vai falar sobre isso. Tá bom? Então, meus queridos, até mais.